Eu sou Thales Rodrigo, doutor em Letras e Linguística, e gravei esse vídeo para discutir qual o lugar das ciências humanas nesse mundo contemporâneo de ciências tão avançadas. Vou começar esse vídeo contando um caso e vocês vão entender onde eu quero chegar. Começando, o marido da minha tia, um senhor já, ele discutiu comigo, eu que trabalho na Universidade Federal, que passo toda hora em frente à comissão de ética e tenho amigos que trabalham lá. E esse tio meu estava dizendo numa discussão, e na cabeça dele não era só uma opinião, ele afirmava que a pesquisa científica não precisava passar por nenhum julgamento ético, porque ela está somente em busca da verdade. E eu ri bastante da ignorância dele e ri para não chorar de raiva. E mesmo eu afirmando que havia uma comissão de ética na universidade, ele não acreditou na minha palavra. Assim como muitos não acreditariam que a Terra é redonda mesmo se fossem para o espaço. E isso porque esse meu parente acredita ser um entendido de ciências e de conhecimento científico. Mas esse pensamento dele não surgiu do nada, ele vem de uma tradição iluminista que domina o Ocidente desde o século XVII, com Francis Bacon. É o happy match, o encontro feliz entre a razão e o objeto, sem as fantasias e os mitos entre pensamento e coisa. E a virtude escolhida pela razão no iluminismo é a objetividade. E o que é a objetividade a não ser a determinação em deixar as coisas serem o que elas quiserem em relação com a mente e não permitir que os sentimentos humanos interfiram no avanço ou na direção da descoberta? Então, esse é o pensamento do meu tio e o pensamento de uma galera. Seguir o argumento aonde ele quiser nos levar. Sobre isso, o Erich Eller afirma que apenas simplórios sem um eu próprio a buscar e nenhum centro a abandonar podem permanecer sem perceber o problema surgido da própria confiança e heroísmo da objetividade. E o que é essa confiança? É a convicção de que o argumento conduzirá a algo que não é somente útil, mas de verdadeiro valor. Isso é, a confiança de que a pesquisa científica sempre vai levar a algo útil e bom. O cientista descobre que a fissão no núcleo do átomo libera uma enorme quantidade de energia e, em pouco tempo, essa descoberta é usada para fins políticos. Temos a bomba. Nietzsche, que viveu e pensou no próprio centro do tumulto da luta entre sentimentos e razão no pensamento do século XIX, sabia que, nessa situação, o assunto mais urgente da filosofia era o problema dos valores, um problema que é evitado pela filosofia até os dias de hoje. Para o Nietzsche, esse problema era mais fundamental do que todos os problemas do conhecimento. O conhecimento, o Nietzsche disse, só é sério se a questão dos valores for respondida. E sem essa resposta sobre os valores, a procura do conhecimento cessará de ser séria, tornando-se, em vez disso, desesperada. E o Nietzsche acrescenta, ela se tornará uma bela ferramenta para a autodestruição do homem. A tradição iluminista e o seu expoente, o positivismo cientificista, propõe fazer uma ciência pautada nos ideais da objetividade e da neutralidade. Ou seja, o cientista deixa o objeto levá-lo aonde o objeto quiser. O cientista é capaz de observar de um modo neutro. Theodor Adorno vê aí o que ele chama de fatalismo e passividade. Fatalismo porque existe o fato de não poder modificar o destino, é fatal. Se o objeto quiser te levar à destruição, tanto pior. E passividade porque o homem deve somente aceitar as verdades que o objeto mostra. Ele não tem influência nenhuma na verdade descoberta, pois o verdadeiro cientista está neutro nisso tudo. O Adorno faz uma séria crítica à ciência derivada do iluminismo. Em primeiro lugar, o iluminismo separa sujeito e objeto. Os objetos existem independentemente do sujeito que observa. E o papel da razão é tentar compreender esse objeto. A segunda questão é que entre o sujeito e o objeto existe a linguagem, mas a linguagem é algo que existe ali entupindo o canal de comunicação, atrapalhando, enfiando mitos para explicar o conhecimento e a ignorância. Então a linguagem é vista de uma maneira negativa para esse tipo de ciência. E qual a crítica do Adorno e do Horkheimer? É que a linguagem também compõe o mundo que a gente compreende. E aquele tipo de fazer científico que desdenha da linguagem acaba ficando muito não crítico, acrítico de seus próprios pressupostos e crenças. O cientista se torna então incapaz de perceber de uma maneira crítica os imperativos filosóficos de objetividade, de neutralidade, que fundamentam sua própria atividade. A própria discussão sobre as implicações da descoberta se torna um tabu nessa forma de ciência. Toda filosofia, literatura, análise linguística são simplesmente jogadas na lata do lixo como não científica por esse pensamento. Se fosse só uma pessoa recusando a filosofia e as ciências humanas, eu nem ia comentar. Mas isso é uma tendência e é antiga. Nós tivemos, aliás, vários ministros da educação em anos recentes atacando as ciências humanas
E só não fecharam faculdades de filosofia e ciências humanas porque descobriram que gerir uma universidade no mundo real é diferente de gerir os grupões terraplanistas deles lá no WhatsApp e no Telegram. Enfim, essa tendência de recusar as ciências humanas remonta a certa corrente derivada do iluminismo. Mas então, vamos responder. Por que a filosofia não serve para nada? Por que as ciências humanas não servem para nada nesse pensamento? O pensamento iluminista vê a linguagem como portadora de mitos. A verdade está nos objetos e na observação dos objetos. Esse pensamento finge não ver que os próprios dados recolhidos desses objetos precisam ser transformados em algum momento em linguagem, que a própria matemática é um tipo de linguagem. E nesse ponto é importante analisar com calma uma das frases que Adorno e Horkheimer escrevem em Dialética do Iluminismo, mal traduzido para o português como Dialética do Esclarecimento. Eles afirmam ali o seguinte: o ponta esquerda no futebol, o camisa negra, que é um tipo de fascista, o membro da juventude, etc., nada mais são do que o nome que os designa. O que o Adorno e o Horkheimer estão falando com isso? Eles estão afirmando que tem certas construções humanas que só são compreendidas na linguagem, são construções discursivas. Não adianta fazer um exame para ver se alguém é fascista, se alguém é religioso, se alguém é jogador de futebol, se alguém é um bom marido. A mesma pessoa pode ser tudo isso ao mesmo tempo. E cada um desses aspectos só pode ser examinado e compreendido como construção da linguagem, não como um objeto. Daí a crítica a essa crença extrema que somente os objetos são a finalidade do conhecimento racional. Não tem como olhar para um bebê e falar, nasceu um jogador de futebol. Ser jogador de futebol é uma construção simbólica, assim como os jogos e os esportes são construções simbólicas. Assim como ser um trabalhador em qualquer tipo de trabalho é uma construção simbólica, que só dá para ser analisada pela linguagem, pela filosofia, pelas ciências humanas. E o que o Adorno está dizendo é que fora da simbolização do ser humano não existe jogador de futebol, não existe fascista, não existe artista. Esse tipo de coisa não existe de uma maneira natural, como existem as pedras. E, portanto, essas construções são objeto da filosofia e das ciências humanas e sociais, pois só existem para nós, humanos. Esse tipo de construção simbólica é característica do ser humano. Não tem como fazer uma tomografia, uma ressonância, um exame qualquer e procurar onde está no corpo de alguém a característica que torna alguém um contador, um recepcionista, um vendedor, um juiz, um advogado, um torcedor de um time ou votante de um partido político. Dilthey, no século XIX, em sua Introdução às Ciências do Espírito, sistematizou a oposição entre os tipos de ciência, que ele chamou ciências naturais e ciências do espírito, legitimando a ciência do espírito, que hoje podemos categorizar como ciências humanas, que são, para Dilthey, ciências legítimas, legítimas detentoras do método hermenêutico. O método hermenêutico diz respeito à interpretação. Isso quer dizer que no mundo em que os humanos vivem, e se movimentam e se relacionam, nem tudo você pode compreender por cálculos matemáticos ou pela observação de um objeto. Certas coisas só existem como experiência de vida, isso é, como vivência e como uma construção simbólica na linguagem. A título de fazer uma ciência pura, límpida, elas excluem reflexões de ordem social, histórica, linguística, filosófica. Enfim, elas não aceitam as ciências da cultura, as ciências sociais, como ciência, e fingem que sua linguagem está fora da história, da sociedade, da interpretação. E o pior, fingem que a sua ciência está fora da vontade do cientista. As ciências humanas, ao contrário, lidam com o que se chamou de hermenêutica, ou para simplificar, a interpretação. Porque para os filósofos e para os estudiosos da sociedade, das interações humanas, eles percebem que nem toda a atividade humana é construída como um objeto. Às vezes, as atividades que nos rodeiam formam o nosso mundo de uma maneira que só pode ser interpretada, mas não compõem um objeto. E é por isso que filósofos como Edgar Morin cunharam o termo cientificismo, que é a negação de outras formas de conhecimento, como a arte, a filosofia, as humanidades. O cientificismo se baseia na ilusão de que a ciência pode resolver todos os problemas humanos, e ele vê a ciência como a única forma válida de conhecimento, com a velha crença na neutralidade da ciência, a crença de que o objeto é pré-discursivo e não pode ser distorcido pelas crenças ou valores dos pesquisadores sérios. E é por isso que Edgar Morin chama a atenção para os perigos da ciência se separar da cultura e da sociedade. E ainda fazendo uma crítica à teoria iluminista, cabe toda uma discussão ainda sobre economia. Sim, o iluminismo influenciou o liberalismo econômico inglês, que tem como expoente Adam Smith.
O liberalismo tinha como baluarte a liberdade econômica, mas logo descobriram que a liberdade econômica à la inglesa deveria englobar somente herdeiros, endinheirados, brancos e homens, em sua maioria. E toda essa briga sobre a economia ser puramente técnica ou ser economia política passa por discussões no campo das humanas, das ciências humanas também. Veja o exemplo do ano de 2020, o primeiro ano de pandemia. O governo deu um auxílio de 1,2 trilhões aos bancos e pagou em juros da dívida mais de 346 bilhões de reais. Fonte TCU, vou deixar o link aqui. Isso é, esse dinheiro foi dado aos bancos. O total é 1 trilhão 546 bilhões de reais que foi simplesmente dado aos bancos. E sabe quanto que foi pago de auxílio emergencial para a população não morrer de fome? 213 bilhões e 20 milhões de reais. Sabe qual é a porcentagem disso em relação ao dinheiro que foi dado aos bancos? E a fonte não é minha, não é vozes da minha cabeça, é a agência do Senado. Dá 12% que foi dado para a população não morrer de fome, 12% do que foi dado aos bancos, ou seja, deu 88% aos bancos e 12% para a população geral. Ah, mas isso é técnico. Os juros altos é uma questão técnica, é uma definição técnica. E citando Nietzsche livremente, deixar o objeto nos conduzir aonde ele quiser, isso é, nesse caso, deixar o objeto economia nos conduzir aonde ele quiser, é um belo jeito de nos levar à destruição. Então, a quem interessa essas crenças? Quem fica com o dinheiro dos juros e quem paga o preço? Essa tese filosófica iluminista é muito boa para os banqueiros e muito ruim para a população de um modo geral. Seria realmente uma necessidade das coisas, a natureza da economia que nos obriga a essa situação? Certeza de que o lobby dos bancos não tem nada a ver com essa situação tão favorável, tão favoravelmente compensadora para o lado deles? Então, tem uma hipótese. Hipo, que fica abaixo, ou seja, é o fundamento da tese. Hipótese, abaixo da tese. E qual é essa teoria que está fundamentando a minha tese? A de que a tecnicidade oriunda da filosofia iluminista, essa separação entre linguagem e objeto, gera uma crença que é usada por algumas instituições para tirar vantagem. Uma vez que no iluminismo o ser humano é passivo, ele deve aceitar a natureza das coisas e não tem poder de modificar por sua vontade a realidade dessas coisas, pois é assim que a natureza é, e não há nada que a gente possa fazer. Os objetos nos conduzem aonde eles querem. Qual é a minha tese? A tese é que os bancos brasileiros e internacionais, alguns, usam essa crença na tecnicidade da natureza da economia, de que os juros só seguem essa natureza, de que eles devem ficar altos para refrear a natureza inflacionária, e os dados que sustentam essa tese, para não ficarmos só em teoria da conspiração. Foi divulgada uma gravação em que o banqueiro André Esteves confessa que o presidente do Banco Central perguntou para ele se as taxas de juros estavam ok. Enfim, o presidente do Banco Central está perguntando onde ele coloca o limite inferior da taxa de juros para agradar os bancos. Conclusão da tese: tirem as suas. Essa é a sua tarefa de casa. E para terminar esse vídeo, a gente deve se questionar o lugar dos estudos das ciências humanas nessa alta contemporaneidade. Com tantos avanços técnicos, tecnológicos, edificações modernas da engenharia, máquinas a milhares de quilômetros de altura, em tempo recorde, a gente quer ter uma boa medicina para o corpo, mas de que adianta tudo isso? As mais avançadas edificações, ter os corpos ciberneticamente modelados pela mais avançada medicina e jogar fora toda a arte, a cultura, a filosofia e aceitarmos sem o mínimo de questionamento crítico tudo que foi imposto sob o apelido de técnico, de racional. O pensamento crítico, que só o estudo das ciências humanas pode oferecer, se mostra mais necessário do que nunca. E caso optemos por descartar toda essa área do pensamento, teremos uma humanidade que desconhece os elementos que a torna verdadeiramente humana.